canal Solum Carmelite, é uma alegria ter vocês aqui novamente. E hoje eu trago essa temática porque uma pessoa em um outro vídeo meu perguntou se eu até não respondi essa pessoa, coitada, mas me perguntou sobre minha carreira, se eu penso em algum emprego, se eu tenho alguma formação. E sim, eu faço pedagogia, já estou no sexto semestre. E por isso, hoje eu vim trazer para vocês recomendações de livros, principalmente para educadores, na questão geral, né, de professores e pais que pensam na formação dos seus filhos e não apenas na formação intelectual, mas na formação do caráter e a parte humana dessa criança. Então, vocês já pararam para pensar que um professor católico ele não deveria apenas se preocupar se uma criança ela vai memorizar aquela matéria que ele está trazendo ali, que ele está ensinando, que talvez exista uma pergunta muito mais importante: que tipo de ser humano, que tipo de homem eu estou ajudando a formar? Essa deveria ser a pergunta principal, porque educar não é somente transmitir informações, educar é uma formação daquela pessoa, daquela alma. E para nós católicos, isso significa necessariamente pensar na formação da inteligência, da vontade, do caráter e, sobretudo, da alma daquela criança, né? Ou daquele adulto, enfim. Por isso, devemos fazer uma reflexão muito maior. Quando pensamos nessa questão da formação do caráter, o que isso tem a ver com a devoção, né? Podemos fazer uma reflexão maior ainda. O que a devoção a Deus tem a ver com a educação dos meus filhos? Ou o homeschooling, que hoje é tão difundido, mas também um pouco contrariado, né? Porque o homeschooling pode ser uma resposta interessante para algumas famílias católicas. Bom, toda educação parte de uma premissa, que é a concepção do homem, a educação daquele homem. Se eu acredito que o homem ele foi criado apenas para e ele deve ser educado, né? O homem não tem alma, então ele é apenas um animal que precisa ser educado para no futuro ter um bom emprego e e só isso, né? Ele precisa adquirir habilidades para ter um emprego. Então a minha educação será de uma forma. Mas se eu acredito que o homem ele possui uma alma imortal, ele foi criado por Deus, é, ele possui uma inteligência, uma vontade, e ele foi feito para o fim último, que é conhecer, amar e a servir a Deus, então a educação será diferente e muito maior. Por isso que a educação católica, tanto nas escolas quanto em casa, uma família, não deve ser indiferente à fé. O contrário do que o mundo diz. O mundo diz que devemos educar apenas uma pessoa para ela viver em sociedade, mas não diz que uma pessoa deve ser educada para viver a fé de todo o coração, uma fé verdadeira, uma fé firme. Então, por isso que o primeiro livro que eu recomendo e trago para vocês seria O Pequeno Tratado da Pedagogia. Eu estou no sexto semestre e esse livro me ajudou muito, porque se você verificar aqui, logo nas primeiras páginas vai falar da finalidade da educação. Então, educar uma criança é tirá-la de dentro para fora para mostrar o seu egoísmo e mostrar que ela não sabe tudo, mas que ela tem muito o que aprender. E assim é também com a nossa vida. Então, eu recomendo esse livro. Ele é de um padre. Eu vou deixar na descrição escrito direitinho para vocês. E mostra aqui como dirigir a palavra a uma criança, a questão dos
falsos métodos que hoje são tão ensinados em faculdades, que não ajudam a criança a progredir, mas sim a regredir. Um outro livro que é muito importante para quem é dessa área da educação, As Pequenas Virtudes do Educador. Esse livro é maravilhoso, ele é pequenininho, mas mostra bem como um professor deve tratar com o aluno, o que ele deve transmitir, a questão de ter um especial apreço por aquela alma, então nunca ser uma pessoa rígida demais, mas também não ser uma pessoa muito é, mole nesse sentido de educar retamente, porque é preciso, né, ter esse equilíbrio. E para os pais, é importante também frisar que os pais também são educadores, a educação começa em casa, por isso que eu vou tocar na questão do homeschooling, mas eu recomendo muito esse, A Educação pelo Exemplo. Ele é maravilhoso, todo o título, tudo que ele fala, desde visitas que os pais podem receber em casa, conversas que os pais podem ter na frente dos filhos. Tudo isso é muito bem explicado. A educação deve formar o intelecto, né, daquela criança, mas não somente isso, né? Educar alguém, você precisa se educar primeiro. Então, antes de um professor formar, ele deve se formar. Quanto mais profundamente conhecemos aquilo que ensinamos, melhor podemos transmitir. Por isso a importância das leituras. O objetivo último, né, o fim último da educação é formar alguém para a eternidade. Então essa deve ser a nossa preocupação principal. Nós, como educadores, como as pessoas que são pais de famílias, e talvez isso seja a maior responsabilidade de um educador: ajudar a criança a aprender a caminhar para o céu. Então, eu espero que tenham gostado das recomendações que eu trouxe. São apenas 3 livros, mas eu acredito que existem muito mais se vocês souberem, aqueles que são educadores, aqueles que são pais, que têm bons livros para recomendar para nós católicos, podem deixar nos comentários. E agradeço por vocês estarem aqui e salve Maria!